Eu peguei o resultado do Covid e testou positivo, né? Ali meu mundo abriu, né? Psicologicamente eu fiquei um caco, né? Porque eu não entendia com tudo isso que a gente toma cuidado, a gente se preocupa e de repente você testa positivo e você não sabe de fato como é que se aconteceu. Eu saía uma vez por mês para ir ao banco, para tirar a aposentadoria da pessoa que cuidava de minha mãe, que eu considero como prima, que teve um carcinoma, e que ela não tinha uma outra pessoa para fazê-lo. E eu ia com todo cuidado, com duas luvas, com duas máscaras, com duas toucas, com jaleco, com roupa totalmente fechada. Entrava no carro com álcool líquido, borrifava no o caixa eletrônico. Eu só ia dia de domingo, à noite. Tinha até risco de ser assaltada, mas porque não tinha ninguém no banco. Era o que eu fazia. Era a única vez que eu saía. Meu medo inicial foi na questão de ter que internar, ir para o hospital. Cheguei a 88 de saturação, mas eu procurei me acalmar, procurei me apegar a Deus e não pensei nessa situação de morrer. Quando foi confirmado, né, na primeira exame, que ele estava infectado, não só ele como eu já tive uma certa tranquilidade no meu caso, porque eu tinha vacina, já tinha tomado a vacina 1 mês e meio atrás aproximadamente, e isso para mim foi um pouco de conforto. Mas ao mesmo tempo me preocupava porque eu passei também a ter muita febre, dor no corpo. Pense uma pessoa doente cuidando de outro doente num ambiente que ninguém poderia ter acesso. Então não foi uma tarefa fácil. Deus é bom! Netinha foi vacinada. Eu te amo, mãe. Infelizmente, minha mãe faleceu no dia 13 de março de 2021. Ela contraiu o coronavírus porque eu contraí. Não sei como eu contraí, porque a última vez que eu havia saído, que tinha ido ao banco, foi no dia 7 de fevereiro. No dia 8, ela tomou a primeira dose da vacina, da Coronavac. E aí, quando eles vieram aqui, o pessoal da saúde veio aqui, eu vibrei. Paulo Galvão sendo vacinado, coisa boa! Deus é bom, meu velhinho. Maravilhoso. Pronto, aperte. Só apertar aqui, ó, senhor. Ele não tá ouvindo. Aperte aí, Rosinha, pra Só ele. apertar um pouquinho. Gente, vocês são uma benção. Vou ter que assinar alguma coisa, né? Não. Me diga uma coisa. Show, pronto. Mas confere aqui. Feliz aqui, feliz. Hora de pôr a máscara. Pouquinho. Um pouquinho. E olha, tem mais, hein? Não para por aí, não. Temos um vídeo que mostra várias pessoas aglomeradas, sem máscara, bebendo. No condomínio Parque Bosque das Bromélias, no Jardim das Margaridas, isso no sábado à noite e madrugada de domingo. Olha quanta gente aglomerada. A polícia disse que não foi chamada para essa ocorrência, mas tem na sua tela imagens gravadas por um morador de festa, gente bebendo, gente aglomerada, desrespeitando os decretos e também a pandemia. Quando a doutora me autorizou, a primeira coisa que eu fui fazer foi pegar o meu carro e dirigir. Que é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que eu amo. Isso pra mim foi uma sensação de liberdade. Abriu tudo, vem o carro aqui, segura. Não vê mais carro, é tudo frio. Gente, olha que coisa linda, gente. Muito bonito. Olha só. Bom, te conto também que a polícia investiga a morte de um empresário no bairro de Tancredo Neves, aqui na capital. Ele foi morto a tiros ontem à noite, a poucos metros da delegacia do bairro. O corpo da vítima
quando foi no dia 28 de fevereiro, eu comecei a sentir um sintoma que foi um arranhão na garganta, depois de comer um morango congelado, na madrugada de 28 para dia 1º de março. E aí, quando foi na quarta-feira, ela passou a ter uma cialorreia muito grande, que eu achei muito estranho. Na quinta-feira, eu já amanheci, e aí eu acompanhei ela a madrugada inteira, medindo a temperatura, ela com febre, eu dando remédio, mandei mensagem para as minhas irmãs, que era madrugada, não tinha como, né? Mandei mensagem, e quando foi na quinta, eu já acordei sem condições de tomar conta dela. Coisa que eu fazia todos os dias na quinta-feira, isso depois do primeiro sintoma, que foi no domingo. Aí eu comecei a apresentar os sintomas de fato do coronavírus. Muito cansaço na fala, dores intensas nas pernas, febre o tempo todo. Cheguei ao momento de não sentir o olfato, né? E eu e minha esposa colocamos um inhame para cozinhar, e a gente quase toca fogo na casa, porque o esquecimento, né, de algumas ações. Eu tive vômito, diarreia, enjoo muito forte. Eu nunca fiquei grávida, mas eu acredito que deve ser tão forte quanto. E como potencializou, incrível isso, os sabores e os cheiros. O cheiro da máscara que eu usei, a partir dali eu usei máscara o tempo todo. Era muito forte, muito forte. O cheiro de sabonete, de máscara. Alimento, eu não conseguia comer nenhum alimento, porque o cheiro era muito forte. Isso me fazia... Eu vomitava, de fato. Acontecia muito de a gente acordar bem. Tinha dias que parecia que a Covid tinha acabado. A gente acordava de manhã parecendo que tudo estava resolvido. Olha, já estamos bem, vamos começar a fazer as coisas. Não durava 2 horas esse bem-estar. A gente mergulhava num conjunto de dor, de febre. A gente se trancar no quarto, começar a fazer orações mesmo. Ela parecia que estava bem, enquanto eu estava muito mal. Mas eu não tive problema com respiratório, mas eu estava muito mal. E ela começou bem até que ela teve problema respiratório e aí teve que usar o oxigênio. Aí ela ficou em casa porque não tinha hospital. Eu vi minha mãe deitada aqui nessa cama, com o oxigênio aqui do lado, ela com a respiração muito, né? E ela olhou para mim e eu disse: mãe, eu tô aqui, sua Lili tá aqui, mãe. Eu tô aqui, Lili tá aqui com você. E eu deitei e fiquei com ela, segurando a mão dela. Olha pro céu, veja as estrelas, onde se sabe quantas são. Você não veio pra esse mundo pra ser mais um na multidão. Eu recebi um vídeo da minha sogra. Um dia antes desse vídeo, né, a gente tinha ligado para ela, né, para informar que a gente estava contaminado. E aí ela ficou bastante arrasada, né, querendo vir rapidamente. Ela mora no interior, queria vir para a capital para conversar com a gente. E aí, de repente, no dia seguinte, ela me manda um vídeo que traz uma mensagem, né, um hino evangélico, aonde a gente, para mim, deixou muito claro que ao ouvir esse hino, eu tive que relembrar que a gente não estava só. Cuida de você quando todos dizem não, quando todas as portas se fecham e em teu peito bate a solidão. Quem é que enxuga as tuas lágrimas e te ajuda sempre a caminhar? Quem é que está sempre contigo, aonde quer que você vá?
Eu estava ali naquele momento daquele hino, só dizendo uma coisa: só me dê, Senhor, o dia de amanhã. Se o Senhor puder, me dá o dia de amanhã. E Ele me deu, tem me dado todo o dia seguinte para eu lembrar de que eu nunca estou só. E quem busca nesse momento difícil, né, que a Covid traz a você, não tem que estar só. Tem que fortalecer a fé, porque é fé. Hoje eu acordei com saudades de você. Beijei aquela foto que você me ofertou. Sentei naquele banco da pracinha só porque foi lá que começou o nosso amor. Senti que os passarinhos todos me reconheceram e eles entenderam toda a minha solidão. Ficaram tão tristonhos que até emudeceram. Aí então eu fiz esta canção. A mesma praça, o mesmo bosque, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim. Eu carrego a culpa, sabe? Muitas pessoas dizem assim, não, todo mundo diz assim, não é com sua culpa, mas eu carrego a culpa porque eu digo assim, meu Deus, eu estava aqui para proteger, eu tinha que proteger, por que eu não consegui? Eu fiz tudo, onde eu falhei? Eu me pergunto até hoje, onde eu falhei? Então, eu acho que a sequela maior, de fato, é a perda da minha mãe. Quando eu comecei a voltar a questão do olfato, começou a passar aqueles sintomas bem mais graves da doença, né? Poder ir ao médico e o médico dizer que, graças a Deus, venci, né? Foi uma sensação de liberdade, é como se aquela gaiola fechada, né? Aquele passarinho ali dentro, pudesse agora voltar a voar, voltar à natureza. Eu gostaria de ver o mar. Eu gosto muito do mar. Eu costumo dizer que eu nasci no hospital que estava em frente ao mar, da Barra, olhando para a Ilha de Taparica, que eu acho linda a Ilha de Taparica. Antes de me vacinar, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu já tinha essa camiseta, ó, na época da eleição. Sou mulher, só voto em quem me respeita. Ele não, ele nunca. Fora genocida. Amor de minha vida. Como é que tá? Oh, aqui, ó. Deixa eu ver se você consegue ver. Mãe, amor, eu customizei. De minha vida. E aqui, a foto da minha velhinha linda. Tá vendo? Beth. Foi um aniversário dela. Que ela passou lá na casa de uma das minhas irmãs. Eu customizei essa camisa. Ah, sim. E tem aqui, no primeiro dia que eu fui, que eu não sabia, eram 474.614 mil vidas perdidas. No dia que eu fui. 479.971 mil vidas perdidas. Hoje já são 488 mil, se não forem mais, 488 mil. Culpado, sim. Para mim, a gente tem um presidente genocida. Para mim, um governo que está instalado aí, eu sem medo de dizer, é um governo negacionista, é um governo genocida, de um chefe de nação que é inominável. Descrédito que o país hoje está mergulhado. Eu acho que quando as pessoas passaram a desacreditar das coisas, elas passaram a pagar para ver. Muitas pessoas já estão naturalizando a doença. Eu acho que muitas pessoas estão naturalizando. Às vezes, pessoas que têm casos próximos, outras que nem têm, e talvez, ou que até já teve, mas teve de forma assintomática, de forma leve, e que negligencia, ou que acha que é uma gripezinha. Você pode se infectar, não sentir nada, se infectar, sentir alguma coisa, infectar, ir para intubação e não voltar. Porque a nossa responsabilidade como cidadão está no voto. Aqueles que foram enganados, incautos ou foram enganados, mas aqueles que têm consciência,
Parece que foi feita uma lavagem cerebral. Você não precisa gostar de um partido ou de outro partido, mas concordar com o que está sendo feito, negar a ciência. Né? Negar a ciência a ponto das vacinas terem sido atrasadas. Se as vacinas tivessem vindo antes, talvez minha mãe não tivesse morrido. Então, não tenha dúvida, eu coloco na mão desse governo federal, presidido por esse presidente da República que está aí, que para mim é inominável, a responsabilidade pelas 488 mil vidas perdidas e outras que virão. Hoje de manhã eu acordei, aliás, como todos os dias, há quase 40 dias, eu durmo pensando em você, e eu acordo pensando em você. Eu deito onde você dormia. E hoje eu tomei banho como eu faço todos os dias com o seu sabonete. Eu usei o seu desodorante. Eu botei o seu perfume. Botei os seus brincos. Estou com os seus anéis que você deu antes de morrer para que entregasse para mim a sua aliança. E vesti o seu vestido. Como eu te amo, mãe. Eu me maquiei porque eu queria ficar bonita para cantar para você. Porque você sempre será e sempre foi o amor da minha vida. Mamãe, um exemplo de mulher. Mãe, tantas fotos que eu tenho, fotos de infância, fotos do meu primeiro aninho que não tá aqui, Simone levou pra casa dela, que você tava comigo. Minha princesa, essa música é pra você, exemplo de mulher. Pra você, Beth, te amo, meu amor. Pra todos que perderam suas mãezinhas, aqueles que também têm. Mãe quer dizer amor, mãe quer dizer pureza, mãe sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe, você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe, você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga, quem te conhece te quer, mãe, você pra mim foi o melhor exemplo de mulher. Beth, eu te amo muito.